Olá, meu nome é Anderson Lopes Pereira, sou aluno do curso de pós-graduação em Lato Sensu, em Ciência de Dados e Big Data, pela PUC Minas. Essa é a apresentação do resumo do meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema previsão de novos casos por Covid-19 apenas no estado de São Paulo. Essa apresentação irá iniciar com uma breve introdução sobre o assunto do Covid-19, entender o cenário que surgiu o problema que nós queremos atacar aqui, que é a criação de um novo modelo de predição de novos casos para a Covid-19 para o estado de São Paulo, passar pelas fontes, os datasets que foram utilizados para desenvolvimento dos modelos preditivos aqui aplicados. Vamos passar pelo código na prática, do início ao fim, passando pelas análises, datasets e os tratamentos, as metodologias aplicadas para se chegar no melhor modelo preditivo. E durante essa apresentação do código, faremos já as análises e as conclusões a cada etapa. Como sabemos, a pandemia do Covid-19 causou uma crise global, sem precedentes. Em todo o mundo, os sistemas de saúde ficaram sobrecarregados, assim como seus respectivos profissionais, que até os dias de hoje eles continuam lutando para cuidar dos pacientes infectados e controlar a disseminação do vírus que ainda nos assombra nos dias de hoje. Claro, em escalas bem menores. Durante a pandemia, e até mesmo após ela, foi gerado diversos dados e informações, como número de casos, número de óbitos, testes, vacinas, casos com incidências e muitas outras tipos de informações. Essas informações ajudaram inúmeras instituições, organizações e empresas do setor público e privado a apoiar os profissionais de saúde com parâmetros ou orientações para priorizar os atendimentos e tomar decisões de tratamento mais adequadas de acordo com o cenário e instituições, né? UBSs, hospitais, ambulatórios, pronto-socorros. Essas mesmas informações também contribuíram para criar os modelos preditivos que surgiram no início da pandemia, durante ela e após a pandemia. Modelos preditivos desses de diversos tipos, como modelos de óbitos, de reinfecção, de relação de prognóstico de pacientes vacinados ou não, modelos preditivos com base nos testes realizados, positivos ou não. E sabendo disso, desse contexto, esse trabalho tem como objetivo desenvolver uma previsão de novos casos por Covid-19 no estado de São Paulo, com dados atualizados pós-pandemia, inclusive com dados epidemiológicos de pacientes infectados pelo vírus. Ou seja, o foco aqui nessa análise para desenvolver o modelo é utilizar apenas casos confirmados, independente da evolução desses casos. Após essa contextualização, fica mais fácil identificar aqui qual é o nosso problema que a gente quer atacar, que é justamente responder a pergunta: ainda há chance de termos novos surtos e epidemias de Covid no estado de São Paulo? Essa pergunta, desde a flexibilização, ela ocorre, se não for diariamente, pelo menos frequentemente, nem que seja mentalmente, para quem está na ativa, na ponta, nas UBS, nos protocolos, nos hospitais, atuando por esses casos confirmados que ainda estão surgindo. E um modelo de previsão de novos casos com dados atualizados pode sim ajudar municípios e o próprio estado com a identificação de incidências e persistência da doença, para possibilitar a criação de estratégias com foco em prevenção antes da situação se agravar, né, como campanha de vacinação ou ampliação de leitos em algum município com algum tipo de incidência. Para poder fazer essas análises, nós fomos consultar as fontes oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, e esses dados nós identificamos que elas passam pela SEAD de forma pública, são armazenados diariamente no repositório, que é esse repositório.sead.gov.br, onde existem diversos tipos de datasets, e nós selecionamos aqui dois datasets. O primeiro são os casos e óbitos para o município e data, que é o nosso principal dataset, onde nele a gente vai identificar o que possui. Na sequência, o segundo dataset, dentro desse repositório da SEAD, nós temos os casos e óbitos para o município e raça-cor.
Em paralelo a isso, para enriquecer esses dois datasets, no site da Secretaria de Saúde nós temos lá a divisão dos municípios por GVE e DRS, que é um tipo de hierarquia que os municípios são divididos, dependendo da ação, eles são analisados não individualmente, mas por esse tipo de regionalização. E para agregar na questão de lat long em alguns mapas no Python, a gente está fazendo aqui o enriquecimento desses dois datasets da SEAD com a base do GeoBR. No SEAD já existe plotado algumas análises de casos confirmados e de óbitos, tanto diariamente como de forma acumulada, mas não há aquela análise de previsão a longo prazo. Só os dados mesmo que são oficiais que são publicados pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo. E qual é a metodologia que a gente aplicou? Primeiro a gente fez a ingestão dos dois datasets por via da API do SEAD, com os dados da Secretaria Estadual de Saúde. Após isso, a gente fez a ingestão dos dados manuais que estão publicados no site da Secretaria de Saúde, da GVE e DRS. E, por último, a ingestão do GeoBR, para fazer enriquecimento de lat long, principalmente. Na sequência, a ingestão, nós fazemos a cada ingestão o tratamento, ou seja, a padronização das colunas, deixando todas as letras maiúsculas, uma nomenclatura legível. Fizemos em alguma dessas fontes pivoteamento de dados, para poder agrupar os dados de forma mais fácil de compreensão na hora de fazer as análises. E para todos os 4 tipos de ingestão, nós fizemos a padronização, quando existia, das datas, para ano, mês e dia. Após o tratamento, nós realizamos os cruzamentos entre esses datasets, realizando o enriquecimento da GVE, DRS e GEL nos 2 datasets de casos e óbitos da SEAD. Tudo isso desenvolvido em Python via Colab, como nós vamos ver logo em sequência. Nos datasets são as variáveis que nós temos em cada um deles. Esse aqui é o dataset de casos e óbitos por município e data, onde nós temos o nome do município, código IBGE, total de casos, né, por dia, de forma acumulada, e novos casos de cada dia individualmente, a média móvel dos últimos 7 dias, a gente vamos ver logo em sequência no código, e os mesmos dados nós temos para óbitos. Nós temos dados mais epidemiológicos, né, divididos aqui no dataset de casos e óbitos por raça-cor, além da própria raça-cor, sexo e idade desse público de casos confirmados, publicados pela Secretaria do Estado. Esse aqui é o dataset que foi feito o enriquecimento dos últimos 2 que nós vimos, com o código IBGE, tanto de 6 quanto de 7 dígitos, nome do município, e aí o nome e o código de cada DRS e GVE do Estado de São Paulo, assim como o lat long oficial da Secretaria de Saúde. E aí nós temos também de forma pública aqui o GitHub do GeoBR, né, com foco aqui no enriquecimento do multipolygon, para fazer a análise dos gráficos em um formato diferente do que o nativo ali das bibliotecas de Python que nós vamos ver. Todo o código está publicado no GitHub, no meu GitHub aqui, TCC Covid, e agora nós vamos analisar aqui o código Colab de forma bem resumida. Bom, como a gente pode ver aqui na estrutura do código, né, a gente tem aqui o índice, tudo bem catalogado. Nós inicialmente fazemos aqui a ingestão dos casos e óbitos, os 2 datasets principais, depois o dataset de enriquecimento de GVE e o GESOD, como foi mencionado. Durante toda a ingestão, durante o processo de ingestão é feito os tratamentos, né, entre uma ingestão e outra. Após a ingestão, é realizado aqui os tratamentos com os cruzamentos, então é feito enriquecimento com as análises a cada cruzamento dos datasets em data frames aqui, né, no código do Python. Na sequência a gente faz aqui uma análise exploratória dos dados, divididos por casos, óbitos e casos versus óbitos, sempre focando aqui a linha de tendência histórica dos registros, então sempre analisando a linha histórica, né, dos casos, novos casos. Então a gente tem aqui
quando a gente compara aqui casos óbvios, a gente tem uma clusterização dos registros, divididos também por DRS, comparação de casos de óbitos por DRS, consegue identificar aqui que o município de São Paulo e Campinas sempre é os municípios com maior incidência de casos e óbitos. Em algumas análises aqui a gente remove os dois para fazer uma identificação do terceiro, quarto, quinto lugar, digamos assim. Aqui a gente tem uma análise exploratória com gráficos, tanto de casos óbitos e casos versus óbitos, para saber o top dos municípios com maior percentual de casos reincidentes. A gente também tem aqui os gráficos de calor, aqui no caso aqui, casos versus óbitos. Além dos mapas, a gente tem aqui o desenvolvimento dos modelos preditivos, usando Machine Learning, onde a gente foca aqui sempre só nos casos, usando o período aqui de treinamento sempre de janeiro, início da pandemia, até 31 de dezembro de 2022, período de teste dia 1 de janeiro de 2023 a dia 30 de 6 de 2023, e aí o período de previsão em todos os modelos, a gente usa um período de dia 1 de setembro de 2023 até dia 31 de dezembro de 2023, e no modelo oficial vai até modelo de previsão até 2025, dezembro de 2025. Entre todos os modelos aqui visíveis, a gente foi usado seus respectivos scripts. O que mostrou maior promissor foi o LSTM, que é um modelo de rede neural com camada do sigmoide, que o sigmoide foi o que se mostrou o modelo preditivo mais promissor, com o seguinte resultado. Bom, essa é a análise dos resultados finais, após toda a exploração dos dados e comparativos entre os modelos preditivos aplicados, os 9 modelos diferentes. Esse resultado aqui que a gente está plotando é o resultado final usando a rede neural e o modelo do sigmoide como camada dessa rede neural. Observe-se que a linha azul são os dados originais do dataset que nós fizemos a ingestão. Em vermelho são as previsões que o nosso modelo preditivo realizou. Vejo que em comparação com os dados originais ele está muito próximo, senão até muito igual em muitos períodos. Lembrando que a gente tem aqui plotado o número de novos casos confirmados por Covid diariamente em todo o estado de São Paulo, é o número total. E em verde ali a gente tem as previsões futuras de novos casos por dia com o nosso modelo preditivo. Observe-se que em todo o período histórico da pandemia e pós-pandemia, a gente sempre temos picos de novos casos em períodos festivos, entre dezembro e fevereiro, coincidentemente é a época em que as pessoas estão sempre mais próximas, épocas festivas como Natal, Ano Novo, Carnaval, e o modelo preditivo ele conseguiu, inclusive, estimar esses picos lá em dezembro de 2025. Então, como conclusão final, a gente consegue identificar que o modelo conseguiu identificar esses números de novos casos ao longo do estado de São Paulo, e com um certo aumento para o próximo ano de 2024 e 2025, com suas sazonalidades, com melhoria para esse modelo preditivo poderia ser feita um cruzamento de duas novas variantes, duas novas variáveis, que seria a taxa de vacinação por dia, e dividir isso por idade para ter dados mais significativos, e também realizar uma análise cruzada com a base de testagem, que após a flexibilização houve uma queda muito significativa também de testes realizados, o que pode nos levar a concluir que o número de casos notificados confirmados de Covid pode ser muito inferior ao que a realidade, devido a essa falta de notificação por parte da rede. Então essa foi a minha apresentação, fica aqui os meus contatos, eu agradeço e até a próxima.